Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura da Bíblia. O nosso plano bíblico anual segue e hoje é o dia de número 276 do nosso plano de 365 dias, onde em um ano nós teremos lido a Bíblia toda. Estamos caminhando para o fim já, hein? Hoje é o dia 276 e estamos lendo aqui o livro de Jeremias. Jeremias, a partir do capítulo 21. Vamos fazer oração? Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais um encontro com a Tua Palavra, mais um dia que esse clube se reúne para lermos as Sagradas Escrituras. O Senhor é muito bom, é misericordioso, Tua bondade e misericórdia nos acompanha todos os dias. Obrigado, Senhor. Fala ao nosso coração, abra o nosso entendimento para que possamos ouvir, entender, praticar a Tua Palavra, incorporar em nossas ações, na vida cotidiana. Estamos lendo um livro maravilhoso que abre os nossos olhos também quanto ao falso ensino e o espírito do engano. Então ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos quanto a isso. Sabemos que todas as coisas estão sobre o seu controle. Louvamos e exaltamos o teu nome, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, Jeremias, capítulo 21, versículo 1. Palavra que veio para Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, o filho de Malquias, e Sofonias, o filho de Maaseias, o sacerdote, dizendo... Olha, esse capítulo 21 aqui, ele tem 3 mensagens, tá? Só estou falando antes para você ficar atento. Essa primeira mensagem é para o rei Zedequias. O rei Zedequias, ele mandou um mensageiro para fazer um pedido para Jeremias interceder por ele, mas o pedido dele foi negado. A gente vai ver aqui. Depois vai ter uma mensagem também para todo o povo de Judá e depois uma mensagem específica para a casa do rei de Judá, tá? Versículo 2. Indague, eu te rogo ao Senhor por nós, pois Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez guerra contra nós, para que o Senhor opere conosco conforme todas as suas obras maravilhosas e o faça retirar-se de nós. Ah, que bonitinho. Ah, que lindo. O rei Zedequias, todo errado, todo afastado do Senhor, em pecado e rebeldia, provoca uma guerra insana contra a Babilônia. Aí vai e manda um mensageiro, corre lá em Jeremias e fala para Jeremias clamar por nós. Pede para Jeremias interceder por nós ao Senhor, para que o Senhor nos livre dessa guerra contra a Babilônia, para que o Senhor faça conforme as suas maravilhas. Oh, Deus é maravilhoso, Ele vai fazer, né? Porque Zedequias já tinha ouvido dizer que o Senhor tinha livrado certa vez o povo da Babilônia. Ah, Ele é muito bom, Ele é maravilhoso, então vai lá e pede para interceder. Não é assim não, bonitinho. Não é assim não, consagrada. Vai achando que é assim. Tem que ter vida com Deus. Não é correr para Ele só quando a situação aperta. Tem que ter vida com Deus. Então você está querendo livramento, né? Tá bom, vamos ver aqui a resposta. Versículo 3. Então disse-lhes Jeremias: desta forma direis a Zedequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que eu farei retroceder as armas de guerra que estão em vossas mãos, com as quais vós lutais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus que vos sitiam do lado de fora dos muros, e eu os reunirei no meio desta cidade. E eu lutarei contra vós com mão estendida, e com braço forte, e em ira, e em fúria, e em grande cólera. E eu afligirei os habitantes dessa cidade, tanto o homem quanto o animal. Eles morrerão por causa de uma grande peste. E após isso, diz o Senhor, eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus servos, e o seu povo, e os que nesta cidade restarem da peste, da espada, da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos,
e na mão daqueles que buscavam suas vidas, e ele os atingirá com a lâmina da espada. Ele não os poupará, nem terá piedade, nem terá misericórdia. E para este povo tu dirás, agora a mensagem para o povo. Então, pedido negado, Zedequias, você vai perder para a Babilônia. As armas que estão na sua mão, na mão dos seus guerreiros, vão retroceder. Vocês vão perder. E para este povo, versículo 8, tu dirás, assim diz o Senhor, eis que eu coloco perante vós o caminho de vida e o caminho de morte. Deus estava dando duas opções para eles. Aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada e pela fome e pela peste. Porém, aquele que sair e for para os caldeus que vos sitiam, viverá, e sua vida será para ele como um despojo. Então é o seguinte, vai vir a guerra, não tem jeito. Eu já estava anunciando isso, o Senhor falando, né? O rei Zedequias teve o seu pedido negado, ele vai ser levado, exilado. Ao povo, eu dou duas oportunidades para vocês, a vida ou a morte, escolhe. Quer viver? Se entrega, se rende para os caldeus. Vocês vão ser levados também. Quer morrer? Fica. Quando a guerra começar, resiste, fica. Vai acreditando que vocês terão livramento. Versículo 10. Porque eu coloquei a minha face contra esta cidade para o mal e não para o bem, diz o Senhor. Ela será dada na mão do rei de Babilônia e ele a queimará a fogo. E com relação à casa do rei de Judá, agora a mensagem para a casa do rei de Judá, diz: ouvi vós a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: executai juízo na manhã e livrai aquele que é espoliado da mão do opressor, para que a minha fúria não saia como fogo e queime de tal modo que ninguém possa apagá-lo, por causa do mal de vossos feitos. Eis que eu sou contra ti, diz o Senhor, ó habitante do vale e rocha da planície, que dizeis: quem irá descer contra nós? Ou quem irá adentrar nossas habitações? Porém eu vos punirei conforme o fruto de vossos feitos, diz o Senhor, e atearei um fogo na sua floresta, e ele devorará todas as coisas em todas as direções ao seu redor. Então, o povo andava soberbo, né? Nós somos da casa de Davi. Não vai acontecer nada com a gente não. Quem é que vai? Quem tentará contra nós? Quem descerá contra nós? Quem vai entrar nas nossas casas, nos nossos palácios? Quem? A resposta é o próprio Senhor. Ele vai permitir. Vocês estão aí soberbos, achando que isso não vai acontecer? Mas vai acontecer. Não paga para ver, não. Capítulo 22. Versículo 1. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá, e lá fala esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que se assenta sobre o trono de Davi, tu e teus servos e teu povo, que adentra por esses portões. Assim diz o Senhor: vós executai juízo e justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor. E não cometais erro, não façais violência para o estrangeiro, ao órfão, nem à viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se vós de fato fizerdes isso, então adentrarão pelos portões desta casa reis que se assentarão sobre o trono de Davi, e serão levados em carruagens, em cavalos, ele e seus servos e seu povo. Então, olha só, mais uma vez Deus dando uma oportunidade. No capítulo anterior, ele anuncia uma sentença de guerra e não teria livramento. Mas, por graça, por misericórdia, ele diz: olha, faça o seguinte, liberta os que estão sendo espoliados, oprimidos, ajude a viúva, ajude o órfão, não derrame sangue inocente, se corrija, se conserte. Porque se vocês fizerem isso, versículo 4, então aí sim vão adentrar por esses portões reis que se assentem sobre o trono de Davi, que serão levados em carruagens, em cavalos, seus servos, tal, enfim. Mais uma vez o Senhor aqui dando oportunidade. Mas o povo estava demais, né? Versículo 5.
Mas, se vós não ouvirdes essas palavras, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa tornar-se-á uma desolação. Porque assim diz o Senhor à casa do rei de Judá: Tu és para mim, Gileade. Tu és para mim, Gileade, desculpe, e a cabeça do Líbano. Contudo, certamente eu farei de ti um deserto e cidades que não são habitadas. E eu prepararei destruidores contra ti, cada um com suas armas, e eles irão por abaixo de teus cetros escolhidos e os arremessarão para dentro do fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e eles dirão, cada um ao seu próximo: por que razão o Senhor procedeu deste modo para com esta grande cidade? E eles responderão: porque eles abandonaram o pacto do Senhor seu Deus e adoraram outros deuses e os serviram. Então, quando as pessoas olharem, desculpa a palavra, a desgraça que aconteceu com essa cidade, vão falar: nossa, mas o que aconteceu com essa grande cidade? E aí alguns responderão: porque eles abandonaram o Senhor, porque eles quebraram o pacto sinático, o pacto que foi feito no Sinai, né? Esse pacto aqui, quebraram o pacto com o Senhor seu Deus e adoraram outros deuses e os serviram. Esse pacto é o que foi feito no Sinai. O pacto davídico é outro. Eles quebraram esse pacto. Eles passaram a adorar a outros deuses. Versículo 10. Não choreis vós pelo morto, nem lamenteis, porém chorai profundamente por aquele que sai. Pois ele não retornará mais, nem verá o país onde nasceu. Então, Jeremias aqui está falando o seguinte, olha só. Não precisa vocês ficarem chorando pelo rei morto. O rei anterior, o rei Josias, antes desse rei aqui que Jeremias está falando, que é o rei Salum, mais conhecido também como Jeconias. Então, antes desse rei era Josias. Então, Jeremias está falando assim: não chore pelo morto, não. Não chore pelo rei que morreu, não. Chore por esse. Esse que sai. Esse que vai ser levado. Esse que vai ser exilado. Chore por ele, porque ele não vai voltar mais. Ele não vai voltar para o país onde ele nasceu. Ele vai morrer lá. Ele vai morrer lá no Egito. Chore por ele. Versículo 11. Porque assim diz o Senhor a respeito de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai, o qual saiu deste lugar. Ele não retornará mais para cá. Porém, ele morrerá no lugar para onde eles o levaram cativo, e não verá mais esta terra. Ai daquele que edifica sua casa sobre a injustiça e suas câmeras por meio do erro, que usa o trabalho de seu próximo sem salário e não o paga pelo seu trabalho. Que diz: eu edificarei para mim uma casa ampla e câmaras grandes, e abre para ele janelas revestidas com cedro e pintadas com vermelhão. Irás tu reinar, porque te aproximas do cedro? Não comeu e bebeu teu pai, e fez juízo e justiça, e então isto lhe irá bem? Ele julgou a causa do pobre e do necessitado, então isto lhe foi favorável. Não é isto me conhecer? Diz o Senhor. Porém, os teus olhos e o teu coração não estão para fazer isso, mas para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, para a opressão e para a violência. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Eles não lamentarão por ele, dizendo: ai, meu irmão, ou ai, irmã. Eles lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, sua glória. Ele será enterrado com o enterro de um jumento, arrastado para fora dos portões de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, ergue tua voz em Bazã, e clama desde as passagens, pois todos os teus amantes estão destruídos. Aqui Jeremias está orientando o povo, dizendo o povo para escolher um monte. Escolhe um monte alto, o Líbano, ou em Bazã, e aí lá vocês lamentem os seus amantes, esses
Seus amantes aqui diz respeito aos patriarcas, aos reis que já estiveram em Judá, os fiéis patriotas, né? Esses aí já foram, já passou. Agora vocês estão sendo governados por um rei muito cruel, ímpio. Versículo 21. Eu falei para ti em tua prosperidade, porém tu dissestes, eu não ouvirei. Esta tem sido a tua conduta desde a tua juventude, pois tu não obedeceste a minha voz. O vento devorará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Certamente então tu serás envergonhada e confundida por toda a tua perversidade. Ó habitante do Líbano que fazes teu ninho nos cedros, quão graciosa tu serás quando dores vierem sobre ti. Com a dor de uma mulher em trabalho de parto. Como eu vivo, diz o Senhor, mesmo que Conias, o filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel de sinete em minha mão direita, ainda assim eu iria arrancar-te dali. Ainda que ele fosse como o anel de sinete. O anel de sinete era um anel que o rei usava para carimbar, assinar uma carta, né? Um decreto. Está aqui. Estou decretando isso. Então, ainda que este homem para mim fosse como esse anel, eu arrancaria dali. Versículo 25. E eu te darei na mão daqueles que buscam tua vida e na mão daqueles cuja face tu temes, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E eu lançarei a ti e a tua mãe, que a te deu à luz, em outra região, onde vós não nascestes, e lá vós morrereis. Porém, para a terra para a qual eles desejam retornar, para lá eles não retornarão. É este homem, Conias, um ídolo quebrado, desprezado? É ele um vaso o qual não é apreciado? Por que razão são expelidos ele e sua semente, e são lançados em uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escrevei vós a este homem sem filhos, um homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum homem da sua semente prosperará, assentando-se sobre o trono de Davi e nem governando em Judá. É interessante aqui que essa mensagem do Senhor, ela contém um certo sarcasmo, uma certa ironia, porque está dizendo o seguinte, assim diz o Senhor, escrevei a este homem sem filhos, mas ele tinha filhos. Escrevei a este homem sem filhos, um homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum homem da sua semente prosperará. Ele tinha semente. Na verdade, ele tinha 7 filhos. No livro de cronologia, nas crônicas, né, dos reis de Israel, nós já lemos lá, 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 17, que este rei aqui, Joaquim, ele teve 7 filhos. Só que o Senhor está falando, fala para esse homem sem filhos aí. Ele tem filhos, porém nenhum dos seus filhos irá assentar ao trono de Davi. Não vão sentar, não vão governar. Terrível coisa, né, gente? É cair na mão do Senhor. E ele não muda, tá? Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Todos nós caímos na mão dele. Ele está irado com todos nós. Alguns são justificados em Cristo, né? O sangue dele nos cobre. A graça do Senhor é revelada para aqueles que creem, né? Bom, vamos ao capítulo 23, e este aqui, na minha concepção, do Velho Testamento e dos livros proféticos, é um dos capítulos mais pesados contra os falsos profetas e que nos ajudam a aplicar uma apologética, né? É a parte aí da teologia que defende a fé. É a defesa da fé, a defesa da palavra, a defesa do evangelho, a defesa da Bíblia. Como que nós podemos nos defender de falsos ensinos? Desde o tempo do profeta Jeremias, desde o passado, sempre houve esses falsos profetas, como tem hoje, falsos pastores e pregadores. Vamos ler, Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós espalhaste o meu rebanho, e os afugentastes, e não os visitastes. Eis que eu
visitarei sobre vós o mal de vossos feitos, diz o Senhor. E eu recolherei o remanescente do meu rebanho de todas as regiões para onde eu os levei, e os trarei novamente para os seus apriscos, e eles serão frutíferos e aumentados. E eu levantarei pastores sobre elas, os quais as apacentarão, e elas não mais temerão, nem estarão consternados, e nenhum deles faltará, diz o Senhor. Então, o Senhor está dizendo o seguinte: ai desses pastores que por causa deles o povo fica disperso. Eu vou trazer para os dias de hoje que vai ficar mais fácil de você entender. Aqueles pastores que até atraem multidões, a igreja fica abarrotada, né? Cresce em número, mas por causa dos seus feitos errados, as pessoas, com o passar do tempo, se dispersam, saem dali, se escandalizam. Repare, é muito difícil, e quem está assistindo aí ao vivo me ajude nos comentários, é muito difícil um crente de uma igreja tradicional sair daquela tradição, muito difícil. Nós temos aí batistas, nós temos aí presbiterianos, nós temos aí pentecostais nos assistindo. Coloque aí quantos anos você serve ao Senhor na mesma linha. Você é pentecostal de berço, você é batista de berço, tradicional, presbiteriano, luterano, wesleyano. Se você é de alguma igreja tradicional, coloque aí: eu sou de uma igreja tradicional, desde que eu me converti. Você pode ter mudado de bairro, mas você continua na mesma tradição. Você pode ter mudado para uma ramificação daquela tradição. Batista renovada, presbiteriana renovada. Você pode até ter mudado, mas a raiz é a mesma. Eu tenho reparado isso. Dificilmente um crente tradicional ele sai daquela tradição que é bíblica, que é genuína. Já não é o que nós vemos com os crentes neopentecostais. Não vou generalizar, tem muito neopentecostal de Deus. Mas a maioria dos neopentecostais não ficam. É um tempo na Renascer, é um tempo na Mundial, é um tempo na Universal, é um tempo na Quadrangular, que era tradicional, mas infelizmente cedeu ao neopentecostalismo, muitos deles, nem todos. É um tempo na Videira, é um tempo na Bola de Neve, tem um monte de neopentecostal aí, eu vou perder até aqui a linha, se eu for falar de todos eu não vou me lembrar. Não fica. Então, esses pastores, como no tempo de Jeremias, eles espalhavam o rebanho. Espalhavam. Só que Deus está dizendo que ele recolhe o remanescente. Ele alcança alguns, aqueles que são deles, porque o falso crente vai continuar lá sendo castigado. Eu já mostrei para vocês na Bíblia que o falso profeta é castigo para o falso crente. Ganancioso, egoísta, ambicioso. Vai continuar. Mas existe alguns sinceros que o Senhor vai fazer isso aqui, ó, versículo 3. E eu recolherei o remanescente do meu rebanho, de todas as regiões para onde eu os levei, e os trarei novamente para os seus apriscos, e eles serão frutíferos e aumentados. É nisso que eu creio. Abrindo aqui mais um parênteses, né? Aqui não é sobre igreja, tá? É sobre Bíblia. Eu estou dando exemplo aqui de igrejas porque tem a ver com a mensagem de hoje. Abrindo aqui um parênteses, eu iniciei em uma linha neopentecostal. Foi a minha porta de entrada para o Evangelho. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, pela sinceridade do meu coração, Ele me acolheu. Ele me rebanhou, me levou para o seu rebanho. E eu me voltei, eu me enraizei em uma linha tradicional, que é a reforma, né? A vertente tradicional é a reforma, né? A raiz é católica. A raiz é católica. Mas aí houve uma ramificação que é a reforma. Depois vocês estudem sobre esse cara aqui, ó, Lutero, tá? Em estudo a gente até falaria sobre isso. Então veio uma reforma, onde ele pregou ali as suas teses na porta da igreja. Ele pregou aqui, ó,
Está errado isso, está errado aquilo, está errado aquilo outro. Então, a partir daqui, nasceram, anos para frente, arminianos, calvinistas, e aí vai, né? John Wesley, e aí vai, muitos. Enfim, então eu voltei para a raiz. Nem Armínio, nem Calvino, nem fulano, nem ciclano, nem beltrano, mas eu estou na reforma, eu concordo com a reforma. Então a nossa igreja é uma igreja reformada, carismática, é a linha da nossa igreja. Reformada, carismática. Depois da reforma vieram pentecostais, vieram muitos outros. Então eu voltei para antes de tudo. Aqui eu estou enraizado na reforma, né, o nosso ministério. Só um parênteses aqui para vocês entenderem. Então veja, eu creio nisso, ó. E eles serão frutíferos e aumentados, para a honra e glória do Senhor. Versículo 4. E eu levantarei pastores sobre elas, os quais apacentarão, e elas não mais temerão, nem estarão consternados, e nenhum deles faltará, diz o Senhor. Versículo 5. Eis que vem dias, agora essa é a promessa que todos nós estamos vivenciando, tá? No tempo deles, apontava para um dia indeterminado. Eis que vem dias. Lembra dessa expressão? Eu já expliquei para vocês. Quando nós vemos em um livro profético, eis que vem dias, não sabemos qual dia, aponta para o futuro. A gente precisaria esperar a profecia se cumprir para saber. Nesse caso, nós temos uma assinatura nessa profecia e a gente já sabe então que ela se cumpriu. Por quê? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu levantarei para Davi um renovo com R maiúsculo, justo, um rei com R maiúsculo, reinará e prosperará e executará juízo e justiça na terra. Quem é esse renovo de Davi? Raiz de Davi, rei com R maiúsculo, que reinará e prosperará e executará juízo e justiça na terra. Quem veio para executar o juízo e a justiça de Deus na terra? É Cristo. Ele já veio. Essa profecia já se cumpriu. É uma profecia messiânica. Versículo 6. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará a salvo. E este é o seu nome, pelo qual ele será chamado, o Senhor, nossa justiça. Esse é o seu nome, é assim que nós chamamos. É Ele que nos justifica, é Ele que é a nossa justiça. O nome dele é Jesus Cristo. Versículo 7. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eles não mais dirão, o Senhor vive, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém dirão, o Senhor vive, aquele que conduziu a semente da casa de Israel desde a região do norte e desde as regiões para onde eu os levarei, e eles habitarão em sua própria terra. Por causa dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Eu sou como um homem bêbado, como um homem a quem o vinho domina, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Olha Jeremias falando, por causa dos profetas, por causa do que eu tenho ouvido. Eu estou aqui igual um bêbado. É o que eu chamo de explosão de mente. A minha mente fica assim, ó, ferve, meus neurônios fritam quando eu tenho esses entendimentos, essas revelações, quando a palavra mostra, e aí quando eu vejo o falso ensino, a hipocrisia da falsa religiosidade, eu fico, a minha mente expande, eu falo, meu Deus, a gente precisa de alguma forma entregar isso para as pessoas. Então, Jeremias, eu estou quebrantado, meus ossos estão quebrados, eu estou como um bêbado, por causa das palavras da sua santidade. Ele é muito santo. Está errado isso que eu estou vendo. Jeremias está falando. Versículo 10. Porque a terra está repleta de adultérios, pois por causa de juramentos a terra geme. Os lugares agradáveis do deserto estão secos, e o seu percurso é o mal, e sua força não é correta. Pois tanto o profeta quanto o sacerdote são profanos. Sim, em minha casa encontrei a sua perversidade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como os caminhos escorregadios na escuridão.
Eles serão empurrados e cairão nele, porque eu trarei o mal sobre eles no ano da sua visitação, diz o Senhor. Eu vi a loucura nos profetas de Samaria. Eles profetizaram da parte de Baal e fizeram meu povo Israel errar. Eu também vi nos profetas de Jerusalém uma coisa horrível. Eles cometem adultério, andam em mentiras. Eles também fortalecem as mãos dos maus feitores, para que ninguém se arrependa de sua perversidade. Todos eles são para mim como Sodoma e seus habitantes como Gomorra. Olha o que Deus está falando aqui. Meu Deus do céu. Eu estou vendo a loucura desses pastores. Eles adulteram, eles se prostituem, eles mentem. O povo está todo errado, o povo está em pecado e eles estão ali fortalecendo as mãos deles para que ninguém se arrependa de sua perversidade. Não tem pregação de arrependimento, não tem denúncia de pecado, só tem fortalecimento. O Senhor te fortaleça, Ele é maravilhoso, essa semana vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. As pessoas vão a esses lugares cheios de pecado, saem cheios de pecado e cheios de promessas falsas. Essa semana é a semana da minha vitória. Versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que eu os alimentarei com absinto. Já falei para vocês, né? Um líquido amargo vindo de uma planta. É só exemplo, né? Uma metáfora, né? E os farei beber água de fel, pois dos profetas de Jerusalém saiu uma profanação para toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não escutei as palavras dos profetas que profetizam para vós. Eles vos farão vãos. Vocês vão perder tempo. Vocês vão perder dinheiro. Vocês vão perder anos da sua vida dando ouvidos a essas falsas profecias, a esses falsos ensinos. Eles vos tornarão vãos. Eles falam da visão do seu próprio coração e não proveniente da boca do Senhor. Eles ainda dizem para aqueles que me desprezam. Olha o que eles falam para quem despreza Deus. O Senhor disse: vós tereis paz. Não dá. Eles dizem para quem despreza Deus: vós tereis paz. E eles dizem para cada um que anda após sua imaginação de seu próprio coração: nenhum mal virá sobre vós. Como isso aqui está sendo gravado e vai ficar para as pessoas assistirem em um tempo futuro e por quantos anos Deus permitir, tanto no YouTube como na plataforma Renovação da Mente, eu não vou dar nomes, mas talvez você ouviu esse caso. Veja, uma cantora que ministra, né? Ela ministrar é entregar a palavra, né? Uma cantora que ministra, está bem famosinha, muito novinha, tadinha, muito inexperiente, vamos ter misericórdia dela. Ela foi chamada para cantar no aniversário de um famoso que tem inclinação sexual à pessoa do mesmo gênero. Eu estou falando só aqui nas entrelinhas, tá? Não vou entrar no mérito em questão, mas assim. Então ela foi chamada, ela é evangélica, ela canta e ministra. Então ela foi chamada para cantar no aniversário de uma celebridade que não se relaciona com o sexo oposto, o que é pecado. É o que diz a Bíblia, é pecado, tá? No meio da sua cantoria, ela começa a ministrar e vai até o cantor que está em pecado, se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo, e começa a entregar para ele paz.
Começa a dizer para ele: o Senhor mandou te dizer. Ele vai fazer isso na sua vida. O Senhor vai fazer com que você cresça. O Senhor vai fazer com que você seja muito mais conhecido. O Senhor está dizendo que está abrindo portas para você. Mentira! Mentira! O Senhor não falou nada disso. Se fosse o Senhor que estivesse falando, eu tenho certeza que ela falaria: o Senhor mandou te dizer, abandona o pecado. Você vai para o inferno. Vença essa sua inclinação. Busque a misericórdia de Deus. Mas eles falam para aqueles que desprezam o Senhor. Versículo 17. Vós tereis paz. E eles ainda dizem: para cada um que anda após a sua imaginação, faz o que quer da vida, nenhum mal virá sobre vós. Como não vai vir o mal, gente? E a santidade do Senhor? Mas o que acontece é que eles usam a palavra. Não, é o Senhor que está falando. Eles citam versículos bíblicos. Vamos ver o que Jeremias falou sobre isso mais para frente. Versículo 18. Porquanto, quem esteve no conselho do Senhor, percebeu e ouviu sua palavra. Quem deu atenção à sua palavra e a ouviu? Eis que um furacão do Senhor surgiu em fúria, e um furacão desolador que cairá dolorosamente sobre a cabeça do perverso. A ira do Senhor não retornará até que ele tenha executado e realizado os pensamentos do seu coração. Nos últimos dias vós ponderareis a respeito disso perfeitamente. Olha para esse texto. Olha para esse texto. Ele está dizendo que a ira vai vir. E nos últimos dias as pessoas iriam ponderar a esse respeito perfeitamente, ou seja, as pessoas iriam entender perfeitamente. As pessoas iriam conseguir entender isso. O que é falso ensino, o que é verdadeiro. Eu não enviei esses profetas, contudo eles foram correndo. Eu não lhes falei, contudo eles profetizaram. Porém, se eles tivessem em meu conselho e tivessem feito o meu povo ouvir as minhas palavras, então eles os desviariam do mau caminho e do mal de seus feitos. Sou um Deus só de perto e não de longe, diz o Senhor. Então veja se o que eu, Anderson, estou falando está fora do contexto da Bíblia, da visão de Deus. O que Deus disse? Eu não mandei ninguém profetizar e ainda assim eles foram. Se eles tivessem participado do meu conselho, se eles tivessem me buscado, me consultado, versículo 22, olha aí na tela, ó. Porém, se eles estivessem em meu conselho, estivessem feito o meu povo ouvir as minhas palavras, então eles os desviariam do seu mau caminho e dos seus maus feitos. Qual é o sinal de que realmente aquele profeta, aquele que está anunciando uma palavra veio da parte de Deus? Se a palavra levar a pessoa ao arrependimento. Grave isso nas tábuas do seu coração. Se a mensagem não leva a pessoa ao arrependimento, é falsa. Porque a salvação nunca foi anunciada sem arrependimento. Era sempre assim: arrependei-vos, diz o Senhor. E então isso e aquilo. Muito profunda a leitura de hoje. Versículo 24. Pode alguém esconder-se em lugares secretos para que eu não seja capaz de vê-lo? Diz o Senhor. Não preenche o céu e a terra? Diz o Senhor. Eu ouvi o que os profetas disseram, que profetizam mentira em meu nome, dizendo: eu sonhei. Deus me deu uma visão, Deus me mostrou, eu sonhei, o Senhor me revelou. Até quando isso estará no coração dos profetas que profetizam mentiras? Sim, eles são profetas do engano do seu próprio coração.
os quais pensam em fazer meu povo esquecer o meu nome por meio dos seus sonhos, que cada homem conta ao seu próximo, do mesmo modo que os seus pais esqueceram do meu nome por Baal. Ao profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, deixe-o falar a palavra fielmente. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Entenda aqui a mensagem, o Senhor parafraseando. O que tem a ver a palha com o trigo? Trigo é trigo, palha é palha. Ah, eu tive um sonho. Tá, conta apenas como um sonho. Ah, mas eu sonhei, tá? Você sonhou, tá? Fala, é um sonho. Eu sonhei, tá? Mas e aí? É só um sonho. Agora, aquele que fala a minha palavra, deixa falar fielmente. Então, cuidado. Ó, se for a palavra, irmãos, graça e paz, glória a Deus, bom dia, boa noite, não sei como fala aí na sua palavra, na sua igreja. Quero aqui entregar para vocês uma palavra. Salmo 97. O Senhor reina, tal, expor o texto, falar fielmente, é assim que está escrito, é assado, tal. Amém, receba. Agora o irmão chega lá, a Bíblia fechada. Glória a Deus. O Senhor me deu um sonho. Deixa falar o sonho. É só o sonho. Ele está me revelando. É isso, aquilo outro. Tá bom, vamos ouvir? Vamos ouvir. Aí o tempo vai mostrar. Né? O Senhor não fala por sonho? Já falou muito. José teve sonhos, tantos outros, né? Ele pode falar por sonho? Pode. Ele pode falar como ele quiser. Ele usa até uma jumenta para falar. Ele usa uma música, ele usa esse nada que eu sou. Ele pode falar como ele quiser. Como ele quiser. Mas cuidado. Cuidado com engano. Cuidado. Versículo 29. Não é minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Tá vendo? Ah, pastor, mas eles falam a palavra de Deus. Não, eles roubam a palavra de Deus. Eles estão plagiando a palavra de Deus. Eles usam as mesmas frases. Assim diz o Senhor. Eis que vem dias. É porque Deus falava assim, eles querem falar igual. Eles roubam as minhas palavras, cada um para o seu próximo. Querem falar como Deus falava. As coisas que Deus já tinha dito antes. Para um tempo, para uma época, dentro de um contexto. Vamos concluir, né? Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas e dizem, ele diz. Eu sou contra os profetas que usam sua língua para falar assim, ó, ele diz. Eis que sou contra aqueles que profetizam falsos sonhos, diz o Senhor, e os contam, e fazem o meu povo errar por meio de suas mentiras, por meio de suas leviandades. Contudo, eu não os enviei, nem os ordenei. Portanto, eles não beneficiarão este povo de modo algum, diz o Senhor. E quando este povo, ou profeta, ou um sacerdote, vier a te perguntar dizendo, qual é o fardo do Senhor? Fardo é peso, tá? Olhe como peso. Qual é o peso? Qual a sentença? Quando este povo, ou profeta, ou um sacerdote, vier a te perguntar dizendo, qual é o fardo do Senhor? Tu então lhes dirás, que fardo? Que eu vos abandonarei, diz o Senhor. Que fardo, desculpe. Que fardo? Quando eles vierem perguntar qual é o fardo do Senhor, qual é o peso? Qual o peso? Qual o fardo? Que eu os abandonarei. Essa é a sentença. E quanto ao profeta, ao sacerdote e ao povo, que dirão o fardo do Senhor, eu punirei esse homem e sua casa. Desta forma direis vós, cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão. O que o Senhor respondeu e o que o Senhor falou? E o fardo do Senhor não mencionarei mais, porque a palavra de cada homem será o seu fardo. Então,
Por um tempo foi esse fardo, vai chegar um tempo que cada um é condenado pela sua própria palavra, pois vós perverterdes a palavra do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, nosso Deus. Assim dirás o profeta: o que o Senhor te respondeu? E o que falou o Senhor? Porém, visto que vós dizeis o fardo do Senhor, portanto assim diz o Senhor, porque vós dizeis essas palavras, o fardo do Senhor, e eu vos enviei dizendo, não ireis dizer o fardo do Senhor? Portanto, eis que esquecer-me-ei completamente de vós, e vos abandonarei, e a cidade que eu vos dei, e aos vossos pais, retirar-vos-ei da minha presença, e eu vos trarei uma eterna desonra, e uma perpétua vergonha, que será esquecida. No final, ele pronuncia a sentença, diz que chegaria um tempo que não seria mais dessa forma, mas cada um seria condenado pela sua própria palavra, mas alguns ainda estariam usando essas coisas para ameaçar, né? Deus vai castigar, Deus vai fazer e tal. Enfim, hoje foi bem extenso, né? Mas glória a Deus por tudo. Vamos ficar por aqui, senão a gente estende muito no horário. Amanhã a gente volta no horário habitual, se Deus quiser, se tudo correr bem do lado de cá também. Um abraço, gente, de fé e força. Vigiem, fiquem atentos. Cuidado com os falsos profetas.